Vamos para 2? Olha lá, da mesma prova. Ó. Assinale a opção que denota apenas elementos que tornaram possível a evolução de serviços em nuvem. Aluno, o que está cobrando aí? Nuvem computacional, a gente sabe que teoricamente é o ato que a gente tem de executar, armazenar e processar informações fora dos nossos computadores. Então, ao invés de eu estar usando o meu computador ali para executar alguma coisa, processar alguma coisa, armazenar alguma coisa, não, eu terceirizo isso. Eu faço tudo isso utilizando um servidor, perfeito? Isso é tudo terceirizado. Essa que é a ideia da nuvem. E a nuvem, obviamente, ela vem evoluindo. Por que ela vem evoluindo? Isso até já foi tema de prova, a seguinte ideia. Já percebeu que a nuvem passa uma sensação para a gente que os serviços são ilimitados? Porque sempre que a gente precisa, a gente tem uma demanda, a gente tem uma oferta. Então, quando eu preciso de muita informação, quer dizer, de muito espaço eu tenho, eu preciso triplicar o meu tráfego de dados, eu vou ter serviços que vão me oferecer o triplo. Então, ou seja, a gente tem aquela ideia que é sempre infinito, né? Porque nunca para de escalar. Então ele quer saber elementos que tornam possível a evolução do serviço de nuvem. E aí? O que você acha? Qual desses elementos aí, ou quais, né? No caso aí, desses elementos que você entende, né? Aliás, que pode contribuir com isso. Olha só. Vamos aqui fazer um raciocínio honesto. Ó, virtualização. O que é uma virtualização? É você poder simplesmente virtualizar, emular, que a gente fala também, um sistema dentro de outro. Então, por exemplo, eu consigo, aqui da minha máquina, acessar um outro sistema operacional que esteja na nuvem. Então, eu uso o Windows, eu quero estudar o Linux. Hoje eu já tenho sistemas que emulam Linux para mim em nuvem. Então eu posso virtualizar um sistema operacional na nuvem. Esse elemento torna possível a evolução de serviços em nuvem? Com certeza, né? A virtualização é um dos serviços mais utilizados em nuvem. Vou pegar o meu caso, por exemplo. Eu trabalho aqui com o Mac, o meu sistema operacional, que é o macOS, que não cai em concurso. Né? Cai em concurso o Linux e o Windows que cai mais. Então eu preciso virtualizar o Linux e o Windows para eu poder, obviamente, fazer minhas aulas, estudar, né, me familiarizar melhor com os sistemas para trabalhar com vocês. Então a virtualização, ela de fato é um elemento que torna a possível evolução. Por quê? Porque você pode trabalhar com sistemas distintos, oferecer para o usuário sistemas operacionais diferentes que vai atender aí a demanda de cada um. Concordam comigo? Aí olha só, a internet torna possível a evolução de serviço na nuvem? Com certeza. A nuvem computacional, ela só foi possível devido à banda larga, devido ao aumento que a gente está tendo aí da velocidade da internet. Se a internet não evoluísse, a gente não tinha nuvem computacional. Tem como você imaginar como é que você usaria nuvem computacional com a internet discada? Seria impossível. Igual eu falei, como é que você virtualiza hoje um sistema operacional? Você consegue acessar um sistema operacional à distância. Você tem que ter banda para isso. Como é que você consegue, por exemplo, igual agora, eu estou fazendo para vocês aí um upload, né? E vocês estão consumindo um download aí, que é uma aula aqui no YouTube que o Grande disponibiliza ao vivo, em alta resolução. A gente está aqui em 1080 pixels, né? Ou seja, em HD, em Full HD a resolução. Se você não tiver uma internet aí razoável, você não consegue consumir essa aula, né? E depois, computação escalável. Olha só o que é computação escalável. A gente trabalha em C-aula. É o que a gente chama de escalabilidade. E eu até peço para não confundir escalabilidade com a elasticidade. Toma cuidado, são palavras aí um pouco parecidas, né? Escalabilidade, pessoal, é o poder que os sistemas de nuvem têm de irem aumentando a sua escala de serviços na medida que o usuário demanda mais. Então os servidores, eles têm que sempre estar melhorando, aumentando justamente a oferta. É aquilo que eu falei. Passa uma sensação para mim que é infinito. Se eu tenho aqui um plano de 1 TB de armazenamento e eu precisar de 2, provavelmente vai ter lá um plano de 2 para mim. Se eu precisar de 3, provavelmente vai ter um plano de 3 lá para mim. Então, isso é um exemplo de escalabilidade
que eu estou tendo aí, certo? Agora, o que é a elasticidade? A elasticidade já é o poder, né, que a nuvem tem, os servidores têm de aumentar ou diminuir a oferta de serviços de acordo com a nossa demanda. Então, se eu precisar de 2x, eu vou ter um aumento, né, da carga para utilizar os 2x. Se mês que vem eu precisar de 1, diminui e eu uso um x. No final do mês eu pago aquilo que eu usei. Então, isso é uma elasticidade que o Nietzsche define como elasticidade rápida. Então, ó, eu concordo que a elasticidade, quer dizer, a escalabilidade, ela torna possível a evolução da nuvem. Porque se meus servidores são escaláveis, eles estão sempre aumentando a oferta de serviços para mim. Então, ó, vou aqui. Porque, ó, banco de dados, cara, não torna possível a evolução da nuvem. Porque banco de dados, às vezes, ele vai estar ali para ser acessado, né? Então, evoluir um banco de dados não vai evoluir uma nuvem computacional. Então, onde tem banco de dados aqui, ó, dá para matar. Internet das coisas também não, porque a internet das coisas nada mais é, né, a famosa IoT, que é eu conectar à rede dispositivos não computacionais. Porque geralmente uma rede ela é composta de computadores e dispositivos computacionais, impressoras, por exemplo, scanners. A partir do momento que eu conecto um relógio, né, eu conecto uma caixa de som, eu conecto um ar-condicionado, eu conecto a minha geladeira, eu passo a chamar isso de IoT, que é a famosa internet das coisas, né? Então, a internet das coisas não contribui com a evolução da nuvem computacional, né? Então, tira isso aí. E aqui, sistemas de ERP, que são, a gente pode muito tratar com banco de dados, né? São sistemas de gerenciamento de dados em empresas, que contêm bancos de dados. Se banco de dados não entra, sistemas de ERP também não, porque são sistemas aí, né, que as empresas utilizam para poder administrar o seu sistema delas, a própria empresa, né? Cadastro de funcionários, cadastro de clientes, cadastro de peças, por exemplo. Beleza? Boa questão, né?